Muito bem, estamos de volta aqui, mais uma vez, falando acerca das aparências, né? Que Deus não vê como vê o homem, mas Ele vê o coração. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Mas, quando Samuel chegou na casa de Jessé, depois de apresentar os 7 filhos, foram rejeitados, nós falamos no vídeo passado, o que me chama a atenção é que tinha uma mesa preparada. Tinha uma mesa preparada e Jessé não chamou Davi. E Davi estava lá cuidando das ovelhas tranquilo. E Davi chegou, foi ungido rei, e mesmo assim, quando teve lá a guerra, quando apareceu Golias, Davi era muito jovem ainda, o Jessé chamou Davi e falou assim: meu filho, pega aqui uns queijos, leva lá para o capitão da guarda, para ele deixar você entrar, e você vai ver se teus irmãos estão bem ou não, traz notícia deles para mim. E Davi foi, olha só como Davi era puro. Davi tinha sido consagrado rei e o pai fazendo ele menino de recado. E ele foi, porque aquilo já era um plano de Deus. Olha só, o plano de Deus. Imagine se Davi fosse orgulhoso. Não, não vou não, pai. Eu não sou garoto de recado, eu sou o rei. Eu fui ungido rei, o senhor não viu que eu fui ungido rei? O senhor mesmo me desprezou. Não, ele é o coração puro, coração limpo. Não, pai, eu vou lá. Foi lá ver como é que estavam os irmãos. Foi aí que ele viu Golias. Foi aí que começou a história de Golias. Que ele ouviu o soldado dizer, ó, quem vencer esse Golias vai casar com a filha do rei, a família vai ser isenta de impostos, ainda vai ter um cargo grande aqui no exército. Ele, o quê? Então, para você ver. E os irmãos, quando chegou perto dele, então falou assim, volta para aquelas poucas ovelhas. O que você está fazendo aqui? Ele era maltratado pelos irmãos, mas mesmo assim, ele não deu ouvido para nada. Ele foi lá, enfrentou o Golias, como todos nós sabemos. O próprio rei Saul falou assim, você não pode, rapaz. Você não pode lutar contra esse gigante. Esse gigante, desde criança, ele foi treinado para matar. Mas Davi, desde criança, já foi treinado para crer. Foi escolhido por Deus. Quem é escolhido por Deus não tem jeito. Ninguém consegue destruir, não. Entendeu? E quem é o escolhido? É o que se faz escolhido. Você se faz escolhido quando você obedece a palavra de Deus. Tá certo? Aí todos já conhecem a história que Davi venceu Golias e nós vamos, nos próximos vídeos, falar sobre isso. Mas o que eu quero falar é sobre a pureza de Davi. Mesmo sendo ungido rei, aquilo não subiu para a cabeça dele. Mesmo sendo ungido rei, o pai dele fez ele garoto de recado, ele foi lá, e foi nessa que ele obedeceu o pai, que ele foi lá levar o queijo para o capitão da guarda, para ele poder entrar onde estavam os soldados, para ver os irmãos, para trazer notícia dos irmãos, porque o pai estava preocupado com os irmãos. Foi aí que ele viu Golias desafiando. Foi aí que ele disse, quem é esse incircunciso para se levantar contra o Deus de Israel, o exército de Israel? Você está entendendo? Quer dizer, foi nessa obediência, foi nessa aí que o pai dele fez ele garoto de recado, que ele viu Golias, que ele desafiou Golias e venceu Golias e passou a ser o Davi respeitado, o Davi honrado por todo Israel. Você entendeu? Então, muitas vezes, Deus ele te leva a lugares que muitas vezes você pensa, por que eu estou fazendo isso aqui? Você está fazendo isso aí porque é uma oportunidade que vai acontecer, tá bom? Muitas vezes Deus te leva lá no meio da guarda para ver o Golias, e vendo o Golias você vai desafiá-lo, e nesse desafio você vai se tornar um vencedor, tá certo? Que Deus te abençoe. Fica com Deus.